E é na juventude, quando neles desabrocha a flor fatal e única, que começa a sua morte vivida. Hoje vou contar-vos uma história, passada no início do século XX. A história de um homem para quem a vocação de artista significava tudo na vida, que sentia tudo o que a sua experiência lhe dava para sentir, em função do poema ou do conto, que depois haveria de escrever sobre o que tinha sentido. Que não era mesmo capaz de sentir nada que não fosse na previsão do que sobre isso escreveria. Era alguém que escrevia no ato de sentir, sem falsos pudores, sem regras de exclusão, sem gostos particulares ou particularizados. Ele tinha na cabeça a imagem do amigo dele que se tinha suicidado no liceu com um tiro na cabeça, mesmo à sua frente. E o estampido desse tiro, amplificado pelo pátio, abriu dentro dele um recanto de silêncio inviolável. Certo é que este homem, devotado a ser artista e a viver a exaltação da beleza e da força, começou cedo a sentir-se inquieto. Como se o abismo se abrisse a seus pés, minuto a minuto. Como se envelhecesse, minuto a minuto. Fizer o que puder... Acerca da história que nos contou, tem alguma ideia sobre os motivos que levaram o poeta a matar-se? Fala-se muito, não é? Numa psicose histórica associada àquele início de século, uma perda de sentido, a perda de mundo coerente, num sujeito que até é estável. O que se quer dizer é que... Não, professor, isso não. Claro que o mais importante é a impossibilidade de sentido em mudar de vida, pois o contexto leva a que... Professor, a sério. Ele tinha conhecido uma mulher. Era ela. Ponto final. A mulher púrpura, a mulher morfina, a mulher vertigem. A que era luxuosa e bizarra, vestida de negro e brilhantes de fantasia. Enigmas. A sua musa da noite não podia ser uma mulher que se rende de noite. Mas era. E depois faltava o dinheiro. Ela numa noite poderia ganhar o suficiente para os dois sobreviverem durante uma semana. Talvez duas. No fim de dia deixou-a para ir dar a sua volta de predadora. Regressou com 500 francos. Já de manhã. E era uma vez um grande intervalo. Sabes que fui eu quem me propôs que ele viesse trabalhar para a escola como contínuo? Quem? Vicente? Sim. Ele é a imagem viva daquilo que Platão nos mostra. Filho do ardil e da pobreza. O nome é Eros. Daí que Eros já tem um anagrama de zero. Se preferires, a palavra latina é amor. Ligam bem? O amor e a oftalmia? Ditima diz que Eros é um vagabundo. Tudo menos um ser delicado. É um pé descalço que não tem onde cair morto. Dorme onde calha, vive do ar, mas ao mesmo tempo que se passeia de desgraça em desgraça, é capaz de olhar vivamente à sua volta em busca da beleza. Está atento a cada mudança, aventura-se sem pensar, é rápido, resvala e tem jeito de mudar as coisas sem saber como. Psicologia é uma das minhas paixões. Já agora, o que achas desta teoria do amor de um professor de Yale? É mais que uma teoria, é uma receita da felicidade. E diz que o amor é um composto, em 3 partes iguais, de sexo, intimidade e compromisso. Assim sendo, Eros não é todo amor. É apenas uma componente do amor. Não é mais importante que o contrato que se faz com alguém, assinado ou não, e que a própria vontade de comunicar com o outro. Interessante, não achas? A relação fiel e verdadeira entre a puta, o notário e o padre. Vamos nas tintas para a psicologia. Custa-me olhar para as pessoas. Não se sentem nada, ou não me sentir qualquer coisa. Põem-se compostos, passam as sobrancelhas e querem ter graça. Ó Vicente, se queres ver as coisas verdadeiras, faz por reparar nessas olheiras da noite. Nos malefícios de tabaco e nesse cheiro a álcool. Até a pornografia, que era um sítio onde eu pensava que podia haver alguma verdade. Fui ver um filme, passava-se na Idade Média. Até parecia boa ideia. Tinha castelos, umas lareiras enormes, umas estátuas, depois havia lá umas mulheres, uns homens, correndo uns atrás dos outros. Estavam sobre cavaleiros andantes, depois despiam-se e tal. Continuava o teatro. Nada daquilo era real. O prazer era a fingir até quando estão a foder. Na realidade, é um bocado mais artificial. Se é verdade ou não é verdade, se existe ou não existe, a mim não me interessa. Parece-me que ninguém sabe. É assim, tal e qual. As coisas vão passando e depois acabou-se. Professor, apaixonou-se por uma prostituta e por isso teve de se matar? Professor, é natural e compreensível que um poeta como ele, que tinha na cabeça a imagem de uma mulher, não a conseguisse ver na degradação,
numa personagem muito mais duvidosa, que talvez cometesse crimes estúpidos. As minhas de vida noturna, viciosas e perigosas, de vida fácil, eram aquelas que o poeta preferia. Professor, mas porquê que ele não foi trabalhar? Porquê que ele não foi descarregar fardos no mercado? Porquê que ele não foi trabalhar para o Lisboa, num jornal? Porquê que ele não pediu dinheiro à família? Ou porquê que ele não se juntou a um grupo de rapazes e foi assaltar uma orivesaria? Então, Sou o último das almas. Eu posso ficar mais um pouco. Há vez de tolerância no primeiro tempo. Diz lá. Então, olha, encontrei um grupo, negociei ácidos dia e os toma de noite. Tem lá duas gêmeas que mal se distinguem. E uma delas é a namorada de um dos líderes. A minha entrada nesse grupo deu-se, eles precisavam de alguém que os escutasse. É assim e acabou-se. Quando se anda no mundo das drogas, o ácido é só um pano de fundo. Depois vêm as outras cenas todas, duras e moles. Muita cerveja, música muito alta. Precisam de coisas para se distrair. Há uma casa, não sei como, mas foi emprestada no centro da cidade. Eu comecei por encontrar uma das gêmeas e vou para lá. Não sei qual delas foi. Sei que bastou ela olhar para mim, entrámos logo na onda um do outro. Tínhamos ideias. Viajar pela Europa, não às seringas, cinema. Ofereciam-me pó, fumo, muita raiva, ácidos suaves. Andávamos toda a noite por cafés e bares e ainda voltávamos para casa com um saco de cerveja. Então começámos, eu e a minha gêmea, a conceber uma viagem. Ela conseguia de um tio os bilhetes de avião e do avô o dinheiro de bolso. Uma noite pedi-lhe que me mostrasse o dinheiro que ela tinha em notas para eu guardar. Ela nem hesitou. No dia seguinte, desapareci. Gastei tudo o pior de tudo, mas não era nada disto que eu tinha para te falar. As minhas aventuras passaram a acabar sempre mal. É assim mesmo. Parece um jogo em que ninguém ganha. Ouvi-te chegar. como é que me ouviste chegar? Estavas com os auscultadores postos. Não ouvi, dei conta. O que é que queres dizer com isso? Senta-te aqui. Sente-me aqui. Gosto mais da vista. Gostavas de ver aqui. Primeiro, gostava de saber porque é que deixaste de ir às aulas. E depois, não gostava que as pessoas soubessem que vivo como aluna. Ex-aluna. Neste caso é a mesma coisa. Mas estás aqui, não estás? Se fôssemos para a cama, deixávamos de ser amigos. Olá, meu amigo. Aqui estão novas luzes sobreiras da má fortuna. É vulgar considerarmos como um fim aquilo que não é senão um meio. A procura da riqueza, tanto da riqueza de indivíduos egoístas como da riqueza comum, não é senão um meio. O trabalho não é senão um meio. A resposta ao desejo erótico, como ao desejo da poesia ou êxtase. A resposta ao desejo erótico, pelo contrário, é um fim.
O amor, pouco mais é que tesão. A dificuldade que temos em nos entendermos, para além de um tema banal, existe porque nos damos conta que cada frase que se diz envolve um universo de pressupostos. O cansaço daquele dia de dias. Os dois sexos não têm os mesmos ritmos, Fazia coquetéis e ficava deitada. nem as mesmas necessidades. E mesmo que o desejo seja o mesmo, os seus canais são diferentes. Não conseguia conciliar os opostos. Mesmo que a partitura seja a mesma, os músicos tocam sempre desafinados. Uma vez levantei-me mais morta que viva e fui ao espelho. A imagem não estava. Apesar de todos os obstáculos e de todas as máscaras, existem casos, pelo menos um na vida, em que o entendimento é perfeito. Desloquei-me para fora do enquadramento e regressei a ele. Devia ter tido uma ilusão. Acertam, harmonizam, sem dialética nenhuma, no desregramento de todos os sentidos. Tinha que sair. Dali. Muitas das nossas saudades, e não poucos dos nossos mais profundos desgostos, são fruto de má tradução. O desenho da curva da tua barriga, da perna, é uma prova da existência de Deus. Estrelas. Lucarnas da minha casa. Olho para a imagem sem saber o que fazer. Noite. De pouco sono. O teu nome dá imagens. Cortinas. Deixavam passar luz. Eu digo o teu nome alto e vou assistindo à aparição de casas nas árvores Conforto. Moderado. e de animais raros que brincam, Par. Fechado. de torrentes de água que se lançam em arcos de sílex Bocas. Redondas. e de uma orquestra de câmara a improvisar no meio da neve Segredo. Era um homem público. e de uma praia a arder Suspeita. Se calhar não conheces. e do sinal de Eurico. Coincidência. Saber tu és na Praia Grande e telefonares-me do mesmo hotel em que estive pareceu-me bom sinal. Nuvem triangular no céu da minha boca. A desgraça interessa-se por mim. Sei que se agarra a cabeça e não a larga. E isso é que é estúpido. E todos os ritmos são esse ritmo. A música, o orgasmo, o Big Bang, o nascimento do mundo. O orgasmo fere a armadura que separa o ar do coração. Mas o rasgão resolve-se de repente. Fecha-se outra vez. Perdeu-se tempo com as conquistas. Os meus atos e as contrações do meu rosto têm todos por trás a noção que no fim, Deus 1, eu 0. Quando eu te chamava Queen Kelly, nunca te disse. Tu não sabes quem é, mas é um dos nomes de Gloria Swanson. Agora não interessa. Depois passeámos pela cidade e tu deixaste de ir às aulas. Deixei de te ver. Depois comecei a perder o interesse nas aulas. Quando voltei a encontrar, senti que a minha vida voltava a retirar os taipais e acendia a luz. Acredito nisto enquanto escrevo. E sei também que não és mais singular que alguém que eu saiba ou seja. Apenas existes mais do que eu. Mais do que os outros que vejo contigo, ou então existes menos. Não te posso segurar, que me escapaste das mãos como se fosse uma vaga recordação. Sou um homem ilustrado por vistas de ti. És o meu viewmaster, o meu cinema.